sob a proteção de Deus e em nome do povo itauense, declaro aberto a presente sessão. Peço ao vereador Donizete Antônio de Amorim para que faça a oração da noite. Boa noite a todos, com o coração voltado ao trono de Deus. Mais uma vez, essa casa legislativa, a gente invoca a presença de Deus, para que tudo aquilo que a gente possa fazer nesse lugar seja da melhor maneira possível. Digo isso, Senhor, porque eu sei, o Senhor, quando se faz presente, as coisas são realmente certas e cabe alegria ao nosso coração, porque a gente sabe que tudo que a gente fizer em prol do seu nome, é coisas boas para a nossa cidade. E dessa forma eu te agradeço a presença do Senhor nesse lugar. Obrigado. As atas das sessões anteriores estão em votações. Aprovadas. Peço à secretária da mesa, Juliana Matter, para que faça a leitura das seguintes matérias. Boa noite a todos. Mensagem do projeto de lei complementar número 5 de 2019. Senhores vereadores, venho propor a esta Casa de Leis o projeto de lei complementar número 4, que altera dispositivo na lei complementar número 2 de 93, que instituiu o Código de Posturas do município de Itaú de Minas, de 20 de abril de 1993 e dá outras providências. O projeto ora apresentado almeja alterar dispositivo na Lei Complementar número 2 de 93 para permitir que as clínicas médicas, veterinárias, odontológicas, de fisioterapia, enfim, todas as empresas voltadas ao tratamento da saúde humana e animal tenham liberdade em relação ao horário de funcionamento. Atualmente, esta é a realidade frente às necessidades do mundo moderno, pois com os compromissos da vida diária, muitas vezes nos deparamos com dificuldade em relação ao horário comercial praticado por clínicas. Com a aprovação desta norma, daremos opção às empresas de atenderem seus clientes em qualquer dia e horário, de acordo com as necessidades do paciente, seja em qualquer dia da semana e em qualquer horário. Diante do exposto, se faz necessária a aprovação da proposta para a melhoria da prestação de serviços quanto à saúde de nossa comunidade. Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2019, Roberto Gonçalves Vieira, vereador. Proposta de emenda à Lei Orgânica, número 5 de 2019. Prezados senhores, vimos propor ao egrégio plenário a proposta de emenda à Lei Orgânica número 5 de 2019, que modifica dispositivo que menciona na Lei Orgânica Municipal, que trata da utilização de bens móveis e operações da Prefeitura Municipal. A iniciativa visa restabelecer o dispositivo retirado na revisão da Lei Orgânica Municipal, havida recentemente, para continuar a permitir que a administração municipal empreste a particulares, maquinários, operações e equipamentos, desde que os serviços da municipalidade não sofram prejuízo e o interessado assine termo de responsabilidade pela conservação e devolução dos bens cedidos. Contamos com o apoio de todos os nobres colegas. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 15 de agosto de 2019. Os autores são todos os vereadores. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 6. Prezados senhores, vimos propor ao egrégio plenário a proposta de emenda à Lei Orgânica número 6 de 2019, que modifica o dispositivo que menciona na Lei Orgânica Municipal, que trata do prazo de respostas do Poder Executivo ao Legislativo. O que tem ocorrido é que o Executivo tem solicitado prorrogação do prazo para envio de respostas de requerimentos a esta Casa, mas, por não ter um prazo fixado para esta prorrogação, alguns requerimentos estão ficando sem respostas há mais de 3 meses. Assim sendo, queremos fixar um prazo final para que o prefeito
cumpra a sua obrigação de responder em tempo hábil os questionamentos do Legislativo. Contamos com o apoio de todos os nobres colegas. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 15 de agosto de 2019. Autores: Oberdan Faria, Davi Souza, Matheus Vilela, Juliana Mater e Gilmar Chaves. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 7. Prezados senhores, vimos propor ao egrégio plenário a proposta de emenda à Lei Orgânica número 7/19, que modifica dispositivo que menciona na Lei Orgânica Municipal, que trata da eleição da mesa diretora. A iniciativa tem por objetivo manter o mandato por 1 ano, mas permitir uma única recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. A grande maioria dos municípios adotam o mandato de 2 anos ou a recondução, mas entendemos que seja mais coeso adotar o mandato de 1 ano, mas permitir a reeleição quando os trabalhos dos membros da mesa estiverem satisfazendo os anseios dos membros do Legislativo. Contamos com o apoio de todos os nobres colegas. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 15 de agosto de 2019. Os autores são todos os vereadores. Requerimento 68 de 2019. Senhores vereadores, os vereadores abaixo assinados requerem que seja transferida a data da seguinte sessão ordinária. Alteração da sessão do dia 3 de setembro, antecipando para o dia 2 de setembro. De terça-feira, antecipa para a próxima segunda-feira. Justificativa. O presidente estará em viagem de representação a Brasília nos dias 2 a 4/9 e o vereador Donizete Amorim possui avaliação em faculdade. Desta forma, de acordo com as novas regras do regimento, a Câmara precisa aprovar por maioria absoluta esta alteração, conforme já acordado informalmente. Sala das Sessões, em 30 de agosto de 2019, Matheus Vilela Silva, presidente, e Donizete Antônio Amorim, vereador. Ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas, requerimento 67 de 2019. O vereador abaixo assinado requer de Vossa Senhoria, ouvido o plenário, tendo em vista o ofício número 142/19, que trata do uso de veículo oficial da Câmara Municipal em supermercado de Passos, as seguintes informações. A quais tarefas o servidor Vinícius Araújo Cunha se referiu quando justificou genericamente sua estada no supermercado Marte Minas, em Passos? Quem incumbiu o referido servidor de executar tais tarefas no citado supermercado? Por qual motivo o veículo oficial chegou à Câmara às 20 horas, se a fotografia que flagrou o carro no supermercado foi tirada durante o dia? Onde o carro da Câmara ficou das 17h47, horário do abastecimento em Itaú de Minas, até as 20 horas, horário em que foi devolvida a garagem da Câmara? Ao terminar uma viagem oficial, o veículo da Câmara deve ser imediatamente entregue e estacionado no local próprio, ou esta presidência permite que o mesmo fique na residência de servidor? Neste caso, quais providências esta presidência tomou diante do possível cometimento de falta funcional? Cópia de todo o procedimento de concessão de diária ao servidor Vinícius Araújo Cunha, no dia 31/7/2019, inclusive com a respectiva prestação de contas. Itaú de Minas, 28 de agosto de 2019, Donizete Antônio de Amorim, vereador. Indicação 46. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas. O vereador que esta subscreve indica à mesa desta casa providências junto ao Executivo Municipal, solicitando providências cabíveis para que seja retirada ou dada devida destinação à placa outdoor, localizado na esquina das ruas José Balbino com a João Kirchner, e mediações da Escola Municipal Itaú de Minas. Justificativa. A referida placa já se encontra no local há um bom tempo, já bem danificada, o que tem causado um aspecto de desleixo e feiura no centro de nossa cidade.
Sala das Sessões, em 15 de agosto de 2019, Davi Oliveira de Souza, vereador. Indicação número 47. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaú de Minas. O vereador que esta subscreve indica à presidência desta casa e ao Executivo Municipal que sejam instalados dispositivos nos veículos oficiais para rastreio de suas rotas, de modo a garantir que o setor responsável pelo controle de frotas tenha acesso e faça o acompanhamento e registro dos trajetos feitos pelos usuários. Atualmente existem rastreadores e aplicativos que fazem esse tipo de monitoramento a baixo custo. Temos que adotar o sistema menos oneroso e mais eficaz, não sujeito à desabilitação manual pelo usuário para que não haja fraudes. Justificativa. Recentemente, a administração teve um veículo roubado e, como não há nenhum tipo de rastreador, fica difícil sua localização. O uso de dispositivo também irá oferecer maior transparência na utilização dos carros oficiais, evitando comentários como os que houveram acerca da presença do veículo do Legislativo no estacionamento de um supermercado em Passos. Sala das Sessões, em 22 de agosto de 2019, Donizete Antônio de Amorim, vereador. Encaminho para a Comissão Permanente para emissões de pareceres os seguintes projetos. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2019, que altera o dispositivo na Lei Complementar número 2 de 93, que instituiu o Código de Posturas do município de Itaú de Minas, de 20 de abril de 1993, e dá outras providências. As seguintes comissões para emissão: Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 5 de 2019, de todos os vereadores, modifica o dispositivo que menciona a Lei Orgânica Municipal, que trata da utilização de bens móveis e operações da Prefeitura Municipal. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 6 de 2019, de todos os vereadores. Modifica o dispositivo que menciona a Lei Orgânica Municipal, que trata do prazo de resposta do Poder Executivo ao Legislativo. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 7 de 2019. Davi Oliveira, todos os vereadores. Modifica o dispositivo que menciona a Lei Orgânica Municipal, que trata da eleição da mesa diretora. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Declara o intervalo regimental de 15 minutos ou o plenário dispensa o intervalo. Dispensado, coloco em única votação o requerimento número 67 de 2019. Requer do plenário informações a respeito do veículo da Câmara Municipal que estava no supermercado de Passos. Aprovado por unanimidade. Transfiro a condução da sessão para o vereador, para o vice Oberdan Faria, visto que matéria seja de minha autoria. Coloco em única votação o requerimento número 68, que altera a sessão do dia 3 de setembro, antecipando para o dia 2 de setembro. Terça-feira, antecipando para a próxima segunda-feira. Às 18. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade, desculpa. Eu devolvo a condução dos trabalhos ao vereador Mateus. Encerrada a ordem do dia e iniciando o grande expediente, com a palavra o vereador Donizete Amorim.
Cumprimento a mesa diretora, nobres edis, pessoal da nossa casa, uma boa noite a todos. Só para ficar mais uma vez, assim explicado, algumas pessoas nos cobraram por que nós não fizemos sessões em dias. Nós fizemos, nós antecipamos, o presidente da casa fez antecipada, que essa tem pedido. Então, quem acompanha o trabalho da casa sabe que nós não estamos devendo nenhuma sessão. Faço isso porque algumas pessoas me cobraram e eu acho que não é mais justo falar aqui para que as pessoas entendam que não é ato falho, pensem nem da mesa diretora. Gostaria de falar algumas coisas muito simples. Eu queria dar umas publicações aqui, algo que eu acho interessante. Bom, eu pedi para que a Prefeitura Municipal e até a Câmara Municipal, a Câmara já chegou à presidência, todos os carros nossos tivessem rastreadores. E não é de hoje que eu tenho pedido isso. Eu fui presidente no ano passado e não lembro qual foi o acontecimento que não teve essa disponibilidade, não lembro, mas desde o ano passado era pedido meu para que pudesse esses carros ter rastreadores. Evita roubo, inibe, de uma certa forma, desperdício da coisa pública. Tá. Essa semana, a Prefeitura Municipal entregou duas cestas aos servidores, colocando em dia. É um trabalho de todos nós aqui, esse tipo de coisa. Hoje estão em dia, mas nesse final de mês agora, pense mais uma. Né? Hoje, provavelmente, se correr bem, a gente está lutando para que isso aconteça, para que mês que vem eu doar duas, pagar duas, entregar duas. Tá certo? Aí colocando em dia, eu acho que é importante para as pessoas. Parece, eu não conheço a cesta, mas ela foi modificada, agora o fornecedor foi trocado através de licitação, parece que ela é de melhor qualidade e também há uma descrições dos produtos através do processo licitatório que a empresa fornece, tem que entregar dentro daquele descritivo na licitação, no processo licitatório. Tá. Outra coisa importante também, que é muito cobrado nessa casa, hoje ia comprar ou ia chegar, eu acho que hoje ia chegar a van da Imobiliária, ia chegar. Eu recebi essa informação, não sei se chegou ainda, mas deve ter chegado. Tá. Contas da CEMIG. Estou falando isso porque eu fui buscar essas informações. Já pagou duas contas da CEMIG, acredito que uma agora e uma passada. E foi feita uma proposta para a CEMIG. Espero, né? Eu acho que essa casa torce para que seja resolvido, não só pago, né? Mas que seja resolvido de vez essa situação das contas da CEMIG. Hoje eu estive até no PROCON aqui, há uma dificuldade, quem esteve presente, o Dr. Matheus esteve presente, o nosso presidente, esteve, nós quatro, eu, Roberto e Denis. Uma das exigências da negociação com a CEMIG não pague conta para terceiro. Lá vocês ouviram isso. Então, hoje eu estive aqui no PROCON, conversei com o Fábio. Vamos dar exemplo aqui. A casa dos aposentados. Eles não conseguem ligar a energia nem se eles pagarem. Eu quero pagar a dívida. Não consegue. Então, eu acho que isso... Por que eu vim no PROCON hoje, conversei com o Fábio ia tentar ver se... Por quê? Gente, há uma perca. As pessoas estão perdendo com essa situação. Né? Eu sei que tem culpa, ter dinheiro, a prefeitura não pagar, eu sei, mas agora é outra história. Eles até proporam em pagar todas as dívidas e continuar pagando, mesmo assim a CEMIG não aceitou, achou uma aberração. Então a gente buscou o auxílio do PROCON
existe uma disparidade entre o fornecedor CEMIG e os consumidores ali, né? Essa relação de consumo faz com que o PROCON possa entrar nessa negociação e pender o lado mais frágil, que é isso que determina o direito, né? Então, é essa situação. E da mesma forma, eu também notifiquei, conversei com o pessoal dos motoqueiros, que o local deles lá seja religado dessa forma. A prefeitura compromete em pagar todas as dívidas, mas nós precisamos mudar o nome da pessoa para que ela possa, para que a CEMIG possa ter um novo nome e ligar. Isso é de quem conhece, isso é comum entre as locadoras de imóveis. As locadoras de imóvel, quando alocam um imóvel, ela põe no nome do locatário. A partir do momento que a pessoa deixa de pagar e entrega o imóvel, as imobiliárias não recebem esse ônus. Lá, vinculado na conta CPF ou no CNPJ da pessoa que alugou, ou da empresa, da pessoa jurídica, e consequentemente, as imobiliárias ficam livres para passar para outra pessoa. Nós queremos. Tá. Outra coisa importante, eu acho que foi eu que coloquei no orçamento, o pedido para a construção da casa do bairro São Lucas, da quadra do bairro São Lucas. E nós estivemos lá medindo. Vai fazer agora, a empresa está aí, para fazer a quadra no bairro São Lucas. Eu acho que é importante, é um bairro, é bonito, mas não tem lugar para as pessoas praticar esporte. Então, o trabalho dessa casa, né, do vereador que colocou, hoje a prefeitura, através dos convênios, parabenizar o pessoal dos convênios, conseguiu esse dinheiro de emenda, acredito que seja emenda do Carlos Soares, se não me engano, e esse valor dessa reforma e construção de quadra vai fazer a quadra São Lucas e está reformando as quadras Três Marias. Fazer todo o processo, todo o sistema de iluminação, está estragado, está arrancando os beijos, eu estive lá, e eu confesso que grande parte da população de Itaú não conhece o complexo ali das Três Marias. Eu acho que ali as pessoas tinham que estar naquele local, inclusive, viu, presidente, proporcionar evento naquele lugar. Tem uma cobertura ali de uma quadra lá, vermelha, muito grande o espaço, precisava povoar aquele espaço. Eu acho que é interessante a gente colar um evento, não sei se a Câmara pode ter essa iniciativa, ou como parceria, nós precisamos fazer algo desse tipo, para que a gente pudesse apresentar ali, depois da reforma, ao nosso público. Bom, dito isso, eu quero passar para um assunto não muito legal, mas recentemente agora, eu recebi uma notificação via Facebook, estava no WhatsApp, falando que até eles usam esse tom pejorativo, os vereadores do prefeitinho esperam no Walmart fazendo compra no carro. Inclusive até meus familiares foram cobrados disso, falando que eu era uma das pessoas que estava no veículo da Câmara. E por que a minha irmã me falou isso? Porque nós tínhamos viajado anteriormente e a pessoa falou que tinha pegado a informação na Câmara. Quem foi a última pessoa a pegar o carro da Câmara tinha sido eu. Então, dessa forma, as pessoas que me cobraram, eu apresentei uma resposta muito superficial, muito vaga, e a pessoa falou, e qual que é a providência? Então, eu estou tomando essa iniciativa de mostrar que aqui esconder. Eu não estou falando nem que houve erro, mas nós, vereador, aqui eu acredito que nós usou o carro da Câmara. Então eu faço um requerimento pedindo a essa casa, não é comum, sei que não é comum um requerimento desse em plenário, mas eu fiz questão, porque para que as pessoas, não só os vereadores, mas como os internautas, os que me cobraram e os que não me cobraram, mas que viram a notícia, eles percebam que nós tomamos providência, que essa casa aqui é responsável, né? Não que o requerimento vindo ao plenário, ele seria diferente do requerimento interno à presidência.
tenho nenhuma dúvida que nas duas formas ele seria resolvido. Só que eu faço dessa forma, presidente e demais vereadores, é justamente para dar publicidade que nós não temos nenhum, né? Eu peço para o senhor, presidente, também, que assim que o senhor tiver uma decisão, o senhor traga para nós. E aí nós damos uma resposta para quem nos cobra. Né? Eu não sei se o senhor foi cobrado, como eu fui. Outros vereadores aí, o vereador Nunes também foi cobrado, não sei se o Roberto foi cobrado, mas nós fomos cobrados a respeito disso. Então, só reforçando, existe um seleto, né? Pessoas talvez mais ligadas à política que acompanham o trabalho da casa. E é essas pessoas que têm cobrado nós. Então, estamos devolvendo aqui no instrumento hoje que disponibiliza a casa, que é a transmissão ao vivo e a internet, devolvendo uma resposta que tenho certeza que essa casa vai tratar com zelo e vai responder não só a quem nos cobrou, mas também a toda a população, que nós tomamos a providência em tudo que a gente acha que não esteja certo. Não estou falando que esteja errado. Se estiver errado, pode ter certeza que a gente tem as nossas respostas. Obrigado. Na sequência, a vereadora Juliana Matter. Demais funcionários da casa, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Faço uso da palavra apenas para mencionar que na última quarta-feira foi encerrada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, uma semana de trabalhos elaborados pela APAI de Itaú de Minas. E o encerramento se deu com uma brilhante palestra, né, ministrada pelo presidente da Federação das APAIs do Estado de Minas Gerais. Além da transmissão do conhecimento que foi passado nesse evento, o mais importante foi chamar a atenção da família como ator principal desse movimento apaiano, nacional, do poder público, em relação ao financiamento destinado às APAIs, principalmente do Estado de Minas Gerais, e o olhar sensível da comunidade de Itaú de Minas para a entidade. A entidade, não é novidade para ninguém, está passando por um momento delicado. No final do ano passado, estava prestes a encerrar suas atividades, e devido ao empenho de deputados da comunidade nos eventos, angariou fundos e conseguiu manter suas atividades em funcionamento. Porém, ainda de forma precária e sem prestar o devido atendimento ao seu público, né, de usuários. Hoje a APAI desempenha um papel muito importante na nossa comunidade, porque parte dos serviços que o serviço público, o poder público, não está conseguindo absorver nas áreas de saúde e educação, a APAI tem feito esse papel. Seus profissionais estão se desdobrando com carga horária cumulativa, cedidos pela administração municipal, servidores das áreas de fono, TO, professores, né, da área pedagógica, serviço social, estão acumulando o trabalho no poder público e o trabalho prestado e desenvolvido dentro da entidade. Eu fiz também um requerimento recentemente, eu tive a resposta do setor de convênios em relação àquela van que a gente está tanto pleiteando. Nós fomos a Brasília. A resposta que eu obtive é que o convênio está em execução e o recurso encontra-se empenhado, aguardando liberação por parte do Ministério da Cidadania. O que eu chamo a atenção hoje é para que a gente não esqueça dessa causa. A APAI, ela precisa dar continuidade às suas atividades. Não foi feito um planejamento para 2020. Ninguém sabe como as coisas irão acontecer, só sabe que irão acontecer,
de alguma maneira, porque a comunidade é muito envolvida com a causa e não deixa a peteca cair, não. Todo mundo se envolve, porque sabe que aquele público atendido pela APAE é um público, em sua grande maioria, extremamente vulnerável. Além da questão financeira, tem a questão da deficiência e das necessidades de atendimento em saúde. Então, chama atenção para que a gente possa continuar buscando formas, mecanismos de dar sustentabilidade à entidade APAE. E, mais recentemente, tomei conhecimento também que o Lar São Vicente está passando por situação parecida. Fui procurada por um conferencista do Lar, que vai fazer contato com a gente, né? Deixamos o canal de comunicação aberto para eles, para colocar toda a situação vivenciada pelo Lar. Ele me trouxe muitas informações, mas eu acho que é importante ele e toda a equipe estar passando essas informações para todos os vereadores, para que cada um, à sua maneira, com os seus contatos, com as suas ideias, com a sua influência na comunidade, possa estar buscando alternativas de ajudar prioritariamente essas duas entidades, né? Hoje o nosso foco é essencial, porque a APAE trabalha com esse público específico e totalmente carente, e o Lar São Vicente trabalha com uma demanda considerável e um patamar de despesas muito alto, né? Então, e são serviços essenciais. É inimaginável a gente pensar que uma dessas duas entidades nossas, né, próprias do nosso município já, tende a encerrar suas atividades. Então, como não existe um planejamento de funcionamento para 2020, eu gostaria que a gente conseguisse conversar a respeito disso com essas duas entidades, para que a gente os apoie de alguma maneira. Muito obrigada, presidente. Devolvo a palavra. Na sequência, o vereador Oberdan Faria. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, os nobres vereadores, pessoal que está acompanhando a sessão aí pelas redes sociais. Agradecemos aí pela forma que vocês têm nos acompanhado. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje eu tenho assim muito pouca coisa a acrescentar, mas quero deixar claro para vocês que às vezes a gente é surpreendido. Inclusive, hoje, durante o dia, eu fui questionado por algum servidor que me perguntou qual o motivo que eu estava indo atrás de outros servidores. Mais precisamente, vou aqui dizer nome, porque eu não tenho que... Fui questionado a respeito do Ricardo, filho da Cibele, Tatuzinho, mais conhecido como Tatuzinho. Ele diz que eu tive atrás dele, seguindo ele aí. E eu quero deixar assim bastante claro que eu não sou de... o que eu tenho que fazer, eu vou atrás, se precisar, eu paro o caboclo lá e quero saber o que ele está fazendo, se for no horário de serviço ou se não for, ele tem que dar explicação, porque a coisa é pública. Quero deixar claro aqui para o Ricardo, que quando já foram uns 4 ou 5 que vieram me falar que ele está dizendo que eu estive aí atrás dele e tal. Então era aí à noite, senhores vereadores, já acho que 8 horas da noite, eu realmente me deparei com ele ali na casa do Alex Pagodinho, mas eu vi a caminhonete de lá, mas eu sequer parei e
fui aonde eu tinha que ter ido. Eu estava com a minha mulher e fui lá na casa do Domingão da Maia pegar com ele lá um chá que ele está fazendo. E realmente, depois que eu estava descendo, ele é que começou a ver aonde eu estava indo. E então, não sei se ele estava trabalhando 8h30, não sei, mas estava com a caminhonete. Só um minuto. Eu acho que ele, né, deva estar trabalhando. Então, eu gostaria de deixar claro a todo servidor que é o seguinte, que eu não uso desses artifícios de ficar atrás. Há pouco tempo, eu tive que justificar para 2 amigos, né, que falaram para eles que eu tinha fotografado eles fazerem coisas erradas. Eu jamais faria uma coisa dessa. Se eu ver fazer coisa errada, vai ser na hora. Eu chamo a polícia, eu chamo o chefe imediato, mas não tenho coragem de ficar fazendo aí chantagem, sabe? Querendo pressionar alguma coisa através de fotos, essas coisas. Eu tive que me justificar e o pessoal precisa de largar desse tipo de política. Esse tipo de política não leva a nada. A gente é que tem que ficar correndo da explicação para coisa que não precisa, né? Eu conheço esse menino da Cibele, conheço a família toda. Eu não teria motivo. Até porque, de uma outra vez, eu não gosto porque fica citando o nome de outros. Por exemplo, falou que eu estava perseguindo ele, que ele estava lá no Alex do Pagodinho. Eu não tenho nada contra o Alex. Nada. Ele prestou serviço, ganhou a licitação que ganhou realmente. Então eu não tenho, mas gostam de fazer aquilo para ver se dali sai algum tipo de desavença. E eu não aceito mais isso. Então, eu tive conhecimento, senhores vereadores, vocês, né, que principalmente o vereador Donizete, que é mais, sim, tem dado satisfação às coisas do prefeito, mas eu peguei aqui, senhores, eu estou aqui com umas viagens, no mínimo é estranho. Eu estou aqui, vereador Donizete, com algumas viagens desse mesmo Ricardo, bastantinho até, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viagens, ele recebendo da prefeitura municipal adiantamento para viagem, para ele levar algum funcionário. Então, ele é chefe de não sei o quê. E aí, de repente, olha o tanto de motorista que a prefeitura tem. Aí vão dar diária de viagem para ele. Eu vou ler uma aqui, por exemplo. Esse daqui, adiantamento referente diária a Belo Horizonte, no dia 30. Transportar a Secretaria de Saúde. Agora imagina quantos, ainda mais que está empreitada aí essa saúde, quantos motoristas tem. Aí eles pegam ele, adiantam R$ 232 para ele ir para Belo Horizonte e deixam os outros aqui parados. Tem uma outra, e o que mais me deixa surpreendido é que é o seguinte, ó, R$ 232 para o dia 30, que é hoje, ontem, né? Hoje, 30. Depois tem uma aqui do dia 7 e 8. Analisa bem. R$ 642 para ir na mesma cidade de Belo Horizonte. Então, se você dividir 642 por 2 dias, vai dar 370. Aqui, ele pegou 232 para ir em Belo Horizonte. E depois tem uma aqui, que também é para ir em Belo Horizonte, de um dia só, ele pegou só 120. Então, o que eu digo é assim,
Se usa o motorista da área, ele é o chefe, ele é um chefe aqui da administração. Então ele teria, como o vereador Donzetti fez o requerimento, quem que ficou no lugar do advogado fulano de tal? Ué, ele é advogado aqui na Câmara. Assim quem que ficou de chefe no lugar dele para ele ser motorista, para ir em Belo Horizonte, sendo que há vários motoristas na expectativa, como os próprios motoristas do pronto-socorro, que acabou reduzindo o valor para eles viajar para São Paulo, que eu não me lembro o valor. Que vai para almoçar, tem que fazer a despesa. Então, eu estou citando aqui porque eu fiquei muito chateado dele fazer esse tipo de comentário, que eu saí atrás dele. Muito ridículo. É porque eu tenho ocupado o meu tempo assim, ou eu faço favores, ou eu estou trabalhando. Eu não quero ficar aí com essa politicagem barata, sabe? Eu acho que isso não compensa. E também achei estranho, porque aí eu já acho pouco. Por exemplo, vocês que são mais viajados, vereador Donizete, porque conhece mais de viagens, assim, não sei nem onde. Sacramento. Ele pegou R$50 para ir lá em Sacramento. R$50, eu tenho certeza que não paga nenhum pedágio. Ele pegou R$50. Eu não sei aonde fica, mas depois aqui ele pegou para um dia, para Delfinópolis, pegou R$100. Quer dizer, Sacramento ele pegou 50. Para Delfinópolis, que é aqui perto de Cássio, ele pegou 100. Então, precisa de ter, assim, sabe, um planejamento, uma coisa certa, para que a gente não, na hora que alguém perguntar, a gente fala, não, mas é isso mesmo, é esses valores mesmo. Então, eu não tenho nada contra o servidor, ele é um cargo comissionado, eu acho que a administração teria que pegar um motorista experiente, inclusive, para fazer essas viagens para Belo Horizonte, né, vai com as secretárias e tudo. Eu sei que ele é motorista, é habilitado, mas eu acho que ele tem um cargo a exercer aqui no município. É um cargo de chefe e me disseram que ele até ficou com o salário do Santana, lá, Alencar Santana, que era um razoável salário. Então eu acho que precisa, o prefeito, é nisso que às vezes a gente fala que o dinheiro vai para o ralo. Por quê? Tem um motorista, aí agora não, pega um chefe, pede para ele ir lá. Então, a gente quer ir pedir ao prefeito municipal para ele tomar assim, mais cuidado, usar as pessoas certo no lugar certo. Outra coisa que eu queria deixar aqui registrado, senhor presidente, senhores vereadores, eu tive olhando, verifiquei até o vereador Roberto tinha falado a respeito, precisava dar algumas prioridades a respeito do jornal. Eu estou vendo, nos últimos dias aí, o jornal já recebeu, salvo engano, perto de R$50 mil. Então, é muito dinheiro. Por exemplo, eu sei que agora, dia 8, ele recebeu 14 mil. Então, e eu estou vendo a Juliana falar a respeito da APAI. O vereador Denis já foi atrás, já pelejou. A APAI está para fechar, gente. Tive conhecimento, como a Juliana falou, eu também fui procurado por um vicentino que estão atravessando momentos dificílimos. E aí, de repente, começa esses pagamentos, né? E deve reconhecer que existem outras prioridades. E também quero deixar claro para vocês, eu fui surpreendido porque eu estava acompanhando, e eu fiz questão de acompanhar mais de perto. Teve uma licitação do jornal.
Paz. Mas o jornal Cidade ganhou outra vez. E vocês não acreditam. O jornal Cidade ganhou um valor 20% do valor que ele praticou na licitação de 2 anos ou 3 anos atrás. Então, se ele ganhou R$10 há 2, 3 anos, dessa vez ele vai ganhar só 2. Então, você vê que quando a gente cobra que realmente tem alguma coisa errada. Mas qual é o motivo? Explicado. Porque quando ele fez a licitação passada, não sei o quê, fez sozinho. O preço, ele que põe. Agora teve concorrente, pôs a R$2. Eu quero acreditar que ele consiga fazer o jornal por esse valor, a 20% do valor que ele deu. Não há explicação. 3 anos atrás, todos nós sabemos, aí está aí no mercado, trabalhando, sabe que as coisas só aumentam. Então, a gente espera, assim, que continue. Eu tenho aprendido, não sei se vocês têm reparado, presidente, eu já vou encerrar, eu tenho procurado, assim, não atacar, mas eu tenho que cobrar a administração. Eu sei, inclusive, que o outro jornal fez um recurso, porque o outro jornal viu que o preço é inexequível, não tem jeito de fazer. Então, a gente espera que tenha responsabilidade e que o jornal que ganhou a licitação realmente mostre o seu trabalho com eficiência a fazer por este valor que eu acho irrisório. Eu vou a palavra, presidente. Na sequência, o vereador Roberto Vieira. Cumprimento ao senhor presidente, demais colegas vereadores, a todos que estão presentes aqui, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Primeiro, quero parabenizar aí o pessoal do Motoclube aí, fazendo esse evento, e um pessoal que a gente tem visto aí, que tem trabalhado aí, né, esses encontros e tudo mais aí, em prol aí sempre de estar fazendo alguma ação social. Então, acho muito importante isso, unir aí, né, o lazer, o passeio, né, o hobby em uma ação social, estar também ajudando aí a quem precisa. Então, vocês sempre terão meu apoio aí. Vou falar um pouquinho hoje, como o Oberdão falou, eu já falei aqui, se precisar falar mais 500 vezes aqui, eu falo. Esse negócio de jornal aqui no Itaú, eu acho uma calamidade. Infelizmente, não estou falando em questão pessoal com ninguém, mas a questão que jornal aqui no Itaú, gente, é para uma politicagem, só isso. E aí a gente vê, tem um do lado e a gente já queria que acabasse. Eu mesmo sempre fui a favor de acabar. E agora vem outro, também do outro lado, e eu falo que também é uma vergonha. Eu acho que o jornal ele tem como objetivo publicar uma matéria imparcial. Então, igual eu peguei aqui agora e li, quando cita só outros nomes, né? Um fala mal da administração, outro fala mal da legislação, fala mal de um, fala mal do outro. O negócio é de falar mal. Falar alguma coisa em benefício é difícil, é custoso. Então, eu falo que é simplesmente vergonhoso. Igual, eu gostaria de me direcionar, né, ao diretor, o senhor Reinaldo, conhecido meu também, a gente já falou algumas vezes, o senhor como repórter, né, como dono do jornal, diretor, eu acho que o senhor deveria tentar tomar realmente um caminho de um jornal, que é publicar uma matéria imparcial, que acontece, ouvir dois lados, sempre buscar uma imparcialidade.
Isso sim seria um meio de comunicação que o município precisa. Como também falo para o outro lado. Para de fazer politicagem. Para de colocar um jeito só de uma maneira assim. Eu não gosto daquele. Vamos criticar aquele. Gente, nós precisamos entrar no século, sei lá que século, 100, 200, sei lá que... Nós no século 20. A gente só vê isso, aí. Entra a política, é um metendo o pau no outro, em vez de falar, ó, eu sou bom, vou fazer isso. Não, o outro é ruim. Agora, olha a publicação que o senhor publicou. Eu vou ajudar o senhor. Viu? Está aqui a publicação da minha indicação. O senhor fez questão de me dar uma página inteira. Agradeço, senhor. Pedido para suspender convênio de monitoramento por câmeras entre Prefeitura e Polícia Militar. É protocolado na Câmara. O senhor colocou aqui que ficou errado, que é isso. O senhor sequer viu a justificativa do meu pedido. O senhor sequer viu a reunião que teve aqui, que antecedeu a esse pedido. Por que eu estou fazendo esse pedido? O senhor sequer procurou ver a justificativa ou perguntar para mim por que eu entrei com essa indicação. Aqui o senhor está colocando que vai contra, né? A gente nunca lê a justificativa, pelo menos. Eu nunca tive o intuito de atrapalhar a Polícia Militar. Mas vou te dar uma ajuda para o senhor corrigir e publicar direito, certo? Problema nosso aqui, o senhor viu, tem roubo ali, tem roubo aqui, tem roubo aqui. E a Câmara Municipal, como a Prefeitura, doou essas câmaras para o uso da PM, para melhorar na segurança pública. Para falar tudo que o senhor falou aqui, que eu sou contra. Ao contrário, é para isso que foi doado. Para tudo isso que o senhor falou que eu sou contra. Agora, o problema é que as câmaras não estão sendo usadas para isso. Foi isso a indicação. E outra coisa, nós estamos tendo aqui no Itaú, é porque ninguém tem coragem de falar, eu tenho. Nós estamos tendo aqui no Itaú uma apreensão e umas multas exageradamente. E não é eu que estou falando, não são dados. Nós temos mais de 3 vezes o número de apreensão de veículos. E apreendendo veículo é porque você não tem um veículo baratinho, que você usa ele para trabalhar e tudo, e apreender ele, porque às vezes você não conseguiu pagar um imposto para um Estado que está devendo para nós. E perdeu o carro. Porque hoje um carro que vai preso aqui no Itaú, ele tem que ser guinchado, tem que fazer todas as multas e tudo quanto é coisa. Prender um carro de um pobre aí, acabou. O senhor não assistiu à Câmara aqui, um coitado de um trabalhador que teve aqui, que com um carro com documento pago, com um pneu careca na frente, prenderam o carro dele, ele perdeu o carro. Essa semana, coitado, ele trabalhou a semana inteira na oficininha dele, sem luz, com vela, porque estava cortada a luz dele também. Será que é porque ele queria dar o cano na CEMIG? Ou será que é porque ele não tem dinheiro para pagar? Por causa da situação que todo mundo está passando. Agora eu estou defendendo, é esse povo, viu? Eu não estou a favor de bandido, não. Eu estou a favor desse povo humilde, que está perdendo os veículos aí, desse jeito. Povo trabalhador. Porque o rico mesmo, não tem problema, não. Ele não atrasa nada. Mas o pobre atrasa. É porque não tem condição. E eu acho que é uma pena muito grande para um pobre que deixa, às vezes, de pagar uma parcela de IPVA, perder o patrimônio que ele tem.
Sendo que a justiça, ela fala que pode ser maleável. Ela fala que pode liberar o carro para ele regularizar e pronto. Que carro aqui no Itaú que precisa de um guincho para levar lá para o pátio? Então, senhor Reinaldo, o senhor presta atenção no que o senhor fala. Presta atenção, viu? Eu vou te ajudar a pôr na matéria. Eu gravei policial entrando dentro do pátio. O senhor acha que ele foi lá, atrás do carro dele que estava prendido? Foi não. Eu estou juntando muita prova. Já abri um processo lá em Passo e estou levando para Belo Horizonte. Certo? É igual o soldadinho que me parou de novo agora, há 2 dias, que eu parei do lado do Homero, num estacionamento para carga e descarga. Desci, fiquei no carro ligado. A minha esposa desceu para entregar um negócio na padaria e voltar 1 minuto. Ele passou longe, deu a volta com o carrinho, foi lá mandar eu tirar, sem educação, tudo. Aí um soldado que estava com ele, se eu errei o nome, me perdoa, acho que é Helder, com muita educação, ele sim, pediu: Roberto, tira daí. Mas a perseguição, esse soldadinho, ele é sobrinho do dono do pátio. Eu gravei também, o senhor pôr nesse aqui, ó, certo? Eu gravei também. Quantas vezes esse soldadinho vai com a viatura na clínica dele? Você acha que vai na clínica dele procurar bandido? Não vai não. Então o senhor presta atenção no que o senhor publica, viu? Eu estou pedindo para cortar o convênio, é por causa disso. A gente quer uma polícia aqui, é para prender bandido, não é para ficar. Ou será, o senhor acha, Zetinho, que ele vai com a viatura, desce fardadinho, bonitinho, que ele é bonito, olhos azuis, sobrinho do dono do pátio, e entra dentro da clínica dele? Deve ter tido ocorrência lá, hein? O senhor acha que ele foi lá prender bandido? O senhor acha que ele foi lá prender bandido? Alguém aqui acha que ele foi lá prender bandido? Na clínica dele? É por isso, e pelos pobres, que eu estou pedindo para cortar esse convênio. Porque ou nós vamos ter uma polícia aqui com uma ação correta, o qual vou deixar registrado também, que eu não sou só do lugar, só de ir ao contrário, não. Eu fui procurado pelo tenente, e ele disse para mim, falou: Roberto, quero trabalhar em prol do município, acho que a gente tem que unir força. Eu falei para ele: é isso sim que nós precisamos. Então é essas as atitudes que a gente precisa. Mas esse soldado, ele não tem esse pensamento, não. Não tem, certo? Então, enquanto a gente não tirar a laranja podre do saco, eu não vou sossegar. Não vou. Sou nascido, criado aqui e amo meu município. E amo essa população pobre igual eu sou. Igual me corta uma água, me corta uma luz, igual corta deles. E se corta porque nós não temos dinheiro para pagar. Não é porque nós quer dar o cano, não. Viu? Então é por isso, senhor Reinaldo. Publica a matéria na íntegra. Publica a matéria imparcial. Aí sim eu vou te dar os parabéns. Viu? Obrigado, boa noite a todos. Na sequência, o vereador Denis Magalhães. Uma boa noite à mesa, uma boa noite demais colegas, uma boa noite aos funcionários, uma boa noite à parte da imprensa e uma boa noite também aos internautas, né? Eu queria dizer, como o vereador Donizete começou a falar aqui, dar uma explicação por que as sessões foram umas adiadas e a outra que está dentro da semana, aqui na sexta-feira. Quero agradecer os demais colegas, a casa foi adiantada e foi adiada por causa de mim, que todo ano eu tenho uma peregrinação que eu faço para Aparecida, que eu comecei no dia 19 e cheguei aqui na casa hoje,
às 19h05, 10 minutos. Obrigado. Aí cheguei na bacia das armas mesmo. Então, se alguém for questionar algum vereador por que aconteceu isso, eu quero agradecer, foi por causa de mim. Obrigado pela compreensão, que é essa peregrinação a cavalo que eu faço com uns amigos para Aparecida. É muito bom, é rezar, cantar e louvar a Deus e pedir bênção e mexer com os meus burros, que tem hora que é bem mais fácil, bem mais gostoso, bem mais interessante. É 10 dias mexendo com o tenebroso e com o dominó. Então, é por causa disso que aconteceu. O Roberto falando aqui sobre informativos, eu vi que esse daí, ó, saiu hoje, dia 30, falando, concordo com tudo que o Roberto falou, tudo que o Roberto falou. Chegar no ponto de uma reunião, a gente ter soldado aqui com submetralhadora, aqui na sessão da Câmara. Eu não queria falar essas coisas, porque eu estou bom, gente. Estou contente, rezei demais, estou levinho. É bom demais, mas tem coisa que você lê, não aguenta. Então, é por causa da briga que o Roberto comprou aqui, em prol do povo itauense, em prol do povo mais necessitado, em prol do povo que não tem jeito de pagar os documentos tudo. Antes de eu viajar, eu fui lá na delegacia para pegar os documentos meus. Tinha um rapaz lá que o carro dele tinha sido preso por causa daquela taxa de 16 e pouco, que eu não sei como é que é o nome dela. Que eu chego e pago tudo lá, quando eu tenho também, é o seguro. R$16. O carro foi guinchado, foi preso, estava lá. O rapaz lá, conheço o rapaz, um rapaz trabalhador, que cortava pneu de empilhadeira no meio, ali no Sequoia, com facão. Quando eu trabalhava lá na Vulcamec, eu via ele e a esposa dele ralando, trabalha muito, os dois, estava lá, por causa de uma taxa de R$16. R$16. Eu nem queria falar muito sobre esse assunto aqui, porque eu tenho medo da polícia, muito medo, então eu tenho medo, só que eu peço, se tiver de ter alguma retaliação, tenha comigo, mas com ninguém da família minha. O recado está dado. Tenha comigo. O senhor me permite só uma parte bem rapidinho? Permita até 2 partes, 3, 4 partes. Eu acho que é tão vergonhoso que é igual eu falo, é ter coragem de falar. Ninguém consegue falar por medo. Mas se você sair daqui, pergunta às 10 primeiras pessoas que você topar aí na rua, pergunta, se a polícia estiver parada ali no centro, está parada lá no centro, você vem com o carro daqui, você vê que ela está lá, você dá a volta ou você segue em frente? Os 10 falam que dá a volta. E mesmo dando certo. Tudo certo. Mesmo dando certo. Isso Tudo é o que acontece certo. aqui, gente. É o que acontece aqui. Agora, a submetralhadora, eu não sei se vieram para intimidar o Roberto, se for convidado para intimidar o Roberto, porque se for convidado, pelo amor de Deus, é dormir com o inimigo, mas muito inimigo mesmo, muito inimigo, porque foi para intimidar, e para intimidar você, só que você está de parabéns, não te intimidou 1 minuto, mas cuidado, e reze, mas reze muito, faz que nem eu não sei se é porque eu rezei, eu cheguei até assim, certo? Então, estou falando aqui, não estou falando de todos. Aí, essa questão de eu falar, se tiver alguma retaliação comigo, que eu tenho coisa para contar já. Eu estou indignado, porém, eu vou numas instâncias maior um pouquinho. Maior. Certo? Então, tá. Nossa, Permite uma parte? Permita até 3. Vereador, é o seguinte. Parece, dá essa impressão que a população de Itaú de Minas não conhece a gente. Eu sou uma pessoa, eu não faço mal para os outros. Meu trabalho aqui é um trabalho policiado em cima daquilo que é benéfico ao nosso povo. E acredito que todos os vereadores trabalham assim. Só que vendem-se a nossa imagem como se nós fosse errado, corrupto, bandido, ladrão. Gente, nós temos uma história na nossa cidade.
E eu vou falar aqui, diante de todos que estão aqui, não perco para nenhum que está aqui. Nenhum. Nenhum dos que está aqui presente. Pode ser tanto quanto eu, mas mais que eu ninguém é. Só que vende a nossa imagem como nós somos isso, aquilo. Outra coisa, eu não sabia que o jornal tinha escrito que a PM quer devolver as câmeras de monitoramento. Há uma dificuldade, eu tenho certeza que o presidente nosso, se ele quiser fazer, há uma dificuldade enorme da municipalidade tratar com a polícia quando é relativa a dinheiro. Existe esse convênio? As câmeras, eu não sei qual que é o procedimento legal, mas eu acho que se for para ajudar, se for para melhorar, se for para ser benéfico ao nosso povo, se essas câmeras estiverem na mão da polícia, ou estiver na mão do CONCEP, ou estiver na mão da administração pública, essa pessoa vai fazer o bem, e aí? Eu acho que foi nesse conceito que nós partimos por essa, em solidariedade ao vereador Roberto, que ele é o autor da proposição, nós assinamos junto com ele. Foi nisso. Outra coisa, comprou uma briga justa, justíssima, em prol do povo. É em nome do povo, então nós estamos aqui em nome do povo. Vereador. Estamos, porque é muito fácil chegar aqui e bater no peito, estou em nome do povo, falando, só que aqui não é só 5, só 6, só 7, em nome do povo, não é 9, em nome do povo, aqui é 9. Só que quer se colocar que é um ou outro, que é em nome, não é não. Isso que o Roberto está fazendo aqui é em nome do povo. Ou será que quem achou bom a polícia vir aqui com metralhadora para intimidar o Roberto, para ele não falar? Será que está em nome do povo? Será que está? Será que está? Em nome do povo, eu quero saber isso. Quem manda esse Reinaldo escrever essas baboseiras aí, ó, tentando colocar nós contra o povo? Será que está em nome do povo? Será que está? Será que está em nome do povo? Estou nervoso assim porque eu estava numa viagem tão gostosa. Aí chega aqui, eu nem sabia de roupa, de caminhonete, de jornal. Por que não se colocou? Foi dia 30 que está aí, né? Por que não se colocou nesse dia 30 aí, de manchete, que a gente perdeu uma das pessoas mais importantes do sul de Minas, do sudoeste, do interior paulista, o Sotião Aparício? Por que não colocou de manchete aí? Por quê? Por que não colocou? O Itaú de Minas é conhecido em muitas cidades, muitas cidades, por causa desse homem, por causa do Tião Aparício, que faleceu na quarta-feira passada. Essa casa o homenageou demais da conta. O que eu pude fazer na rádio, em vida, para ele, eu fiz. A família do Oberdan, todo ano, lá no Zé Maria, tem um almoço de companhia de reis, lá que é uma festança, que é uma homenagem para ele. Então a gente tem que deixar claro aqui, todo ano tem lá uma festança. Então o que pôde fazer também para ele em vida, fez, mas não, tem que vir com politicagem. É prefeito incompetente, é vereador que, então não tem vereador contra o povo não, certo? Por que não colocou aí? Porque seria muito mais bonito colocar uma foto do Tião Aparício com a farda do terno dos marinheiros, a farda que ele foi sepultado. Eu estava em viagem, eu vim aqui, na hora do sepultamento eu não estava, mas eu saí cedo, de madrugada, de onde que eu estava, consegui amigo que me trouxe de carro aqui, e eu juntei os congadeiros, os amigos dele, 9h30 da manhã eu estava lá, cantando, fazendo a homenagem que é de tradição de capitão para capitão, e o capitão ficou sou eu, fui lá, fiz as homenagens, eu queria estar na hora do sepultamento, mas não tinha jeito. Mais cedo, eu vim aqui, fui lá, era 9h30 da manhã, saí da caminhada minha, consegui, liga para um, liga para outro, me trouxeram aqui, eu juntei os congadeiros, fui lá, cantei e cumpri com a obrigação folclórica que eu tenho. Mas uma obrigação também de amigo, que eu queria prestar aqui essa homenagem a uma pessoa que eu aprendi tudo com ele. Tudo, cantar na missa, cantar congo, cantar reis, fui criado junto com os filhos dele, então o que eu falar aqui é muito pouco, mas fica aqui a minha homenagem ao Sebastião dos Reis, né, que era o nome dele, então Sotião Aparício, certo? Então acho que seria muito mais importante, muito mais benéfico, muito mais bonito, colocar uma foto dos dois, que eu vi um só,
ali, querendo falar mal do projeto do Roberto aí, que eu assinei junto, por quê? Porque é a favor do povo. Então, podia ser muito mais bonito colocar uma fotona, o Tião Aparício, e colocar Itaú perdeu uma das pessoas mais importantes do folclore para a região. Isso eu estou falando para os dois, que eu não sei como é que saiu o outro. Mas eu acho que merecia manchete dos dois. Mas não. Vamos colocar, vamos fazer politicagem. Tem aquela turma que fala, escreve isso, escreve aquilo, acaba com um, acaba com o outro. Então, gente, isso é muito ruim, isso é muito feio. Armar farsa nos outros. Eu sei que teve muita gente que achou a coisa mais contente do mundo na hora que saiu lá a foto desse carro da Câmara aí, ó. Que me importa-me lá, quem que andou nele, na onde que foi. Eu sei que eu não fui. Eu não fui. Ah, mas tem quem acha bom, tem quem confirma. Mas será que é a turma do prefeito? Ó, sei não, hein? Acho que é. Mas falar que não, hora nenhuma. E tem que abrir PA, P não sei o quê, PQP, tem que abrir tudo. Para achar quem é que foi. Outra coisa, não quero que pune, não. Eu não. Para mim, quem está trabalhando e pronto, acabou. Me mostrar o que aconteceu. Mas não, vamos ser mais cômodos. Vamos falar que é o Zetinho, o Roberto, o Tenão e o Nunes, que foi lá comprar chocolate lá nessa scrape desse, sei lá como é que é o nome dessa merda aí. Não sei como é que é o nome. Então, muito mais cômodo. Sei não, hein? Quem saiu com o Ronildo, capaz que o Ronildo também estava aí, vai jogando isso. É uma bola de neve. Certo? Para acabar com o nome seu. Foi dito aqui, ó, pela vereadora Juliana, eu quero até me retratar com o pessoal da APAI. Fui convidado para os eventos. A Helene me ligou, falou que o rapaz da palestra queria me conhecer de qualquer jeito, mas aonde eu estava não tinha jeito. Por quê? No começo do ano, que a APAI ia fechar, eu não sou de ficar contando papo, não. Mas quem foi atrás para fazer aquele porco paraguai, conseguiu porco, conseguiu feijão, conseguiu arroz, foi eu. Aquele porco paraguai, eu fui atrás. É claro que tem um tanto de gente que ajudou e a gente tem que agradecer imensamente. Mas quem foi atrás e conseguiu tudo foi eu. Aí nós fizemos tudo junto. Graças a Deus tem pé, mas está precisando mesmo. Tem coisa que eu concordo, gente. A PAI é muito mais prioridade do que jornal. Quer achar ruim comigo, acha. Mas o Berdan está certo. Certo? É muito maior prioridade. Então vamos pensar, vamos ver qual que é as prioridades. Vamos ficar deixando o rabo para os outros pisar, não. Se deixar, pisa. Pisa. Se deixar, pisa. E está deixando. Se deixar, pisa. O Lar São Vicente. Muita gente não tá escutando eu na rádio de domingo. Porque o Januário assumiu esqueci como é que é o nome. Vamos falar comitiva. E vai fazer a queima do alho. Eu estou junto com ele. Então, todo domingo eu estou junto com o Januário numa cidade da região, ajudando a cozinhar para quê? Para a queima do alho, dia 21, ser 100% para o Lar São Vicente de Paula aqui. É por isso que eu não estou indo na rádio. Todo domingo eu estou com o Januário numa cidade. Estou numa cidade para quê? Para pagar a visita, para a gente fazer uma aqui, para conseguir uma renda boa para o Lar São Vicente de Paula, para ver se dá um suspiro. Então está explicado por que eu não estou indo na rádio. Eu estou indo com o Januário, Januário, o Xandão, tem vezes que não tem gente, a minha mãe vai, a Jasquinha vai, a gente pega um, pega outro, Zé da Rosca, e estamos indo para ter uma renda boa aqui, para o Lar São Vicente de Paula. Certo? Então tem coisa que a gente tem que contar. Eu não gosto de ficar contando para onde que eu vou, o que eu estou fazendo, mas parece que por causa de um carro que está parado no mercado, que não é aqui do Itaú, é que é com a gente, com um bandido, como ruim. Por causa de uma câmara que a polícia está multando gente pobre. Não, esse é ruim, esse é mau. Eu não sou mau, não. Sou bom. Eu sou bom. E procuro fazer o bem. Certo? Presidente, me desculpa, esse desabafo, mas porque a gente chega de uma coisa boa quando tem que ler. Então, Reinaldinho e André, vamos colocar, uma manchete, fazer uma reportagem sobre a vida do Tião Aparício, sobre o terno dos marinheiros, sobre a música Adeus, Adeus, que eu já pedi aqui nessa casa, para que a gente
possa ser um patrimônio cultural itauense. Eu sei cantar ela inteira, e eu tenho orgulho de saber cantar o adeus a Deus. Então são os valores meus, certo? Então fica aqui mais uma vez os meus pêsames a todas as famílias enlutadas e a minha homenagem ao senhor Sebastião Aparício. E que os meios de comunicação, Sotião, esqueça um pouco das coisas ruins, das brigas, e que faça a homenagem que o senhor merece, mas que teve muitas em vida, mas que tem que ser lembrado. Nesse jornalzinho aqui, eu não vi nada escrito. Agora, de incompetência de prefeito, falar mal do Roberto aí tem. Então vamos ver as coisas importantes que tem na nossa comunidade, certo? Muito obrigado a todos e que Deus abençoe o final de semana de cada um, certo, Roberto? E estamos juntos, Roberto, e junto mesmo. Uma boa noite aos nobres edis, aos funcionários da casa e também todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de começar aqui, eu queria falar que o site da Câmara agora, ele já está em novo endereço na internet, é o www.itaudeminas.mg.leg.br, e estamos aperfeiçoando aí as nossas transmissões. A última sessão já tivemos 613 usuários visualizando a sessão via Facebook, e a partir de hoje, além do Facebook, também estamos via Instagram, e posteriormente, assim que subir acaba a sessão, já sobra YouTube para que fique disponível. E também tivemos um aumento das câmeras aí, para que pegue todo o espaço aqui do plenário municipal. Eu vou falar da APAI aqui. Eu vim aqui na reunião, foi na terça-feira, o presidente nacional das APAIs veio dar uma palestra e foi muito bem ministrada por ele. A vereadora Aju estava presente também, e o ministrante era o Gerbas. E ele falou vários relatos da APAI, e acho que ele foi muito bem em todas, principalmente naquilo que diz respeito ao setor público, que é bem mais fácil o setor público alimentar a APAI com recursos do que tentar trazer esse tipo de serviço para dentro da prefeitura municipal. A APAI já é uma instituição formada que tem há muitos anos. O estado de Minas Gerais é o que mais tem APAIs no Brasil, e acho que a administração tinha que ter um olhar mais caridoso pela APAI. No começo do ano, como já bem dito, ele já nos procurou. Tinha ficado um compromisso nosso em, às vezes, devolver certo recurso para ajudar a APAI. Nós tentamos através de todos os vereadores, porém, esbarramos na dificuldade de negociar com o Executivo Municipal, que diz que não poderia aceitar os recursos, porque se caísse algum recurso lá, esse já era destinado para pagamento de outras coisas. Por isso, a Câmara não conseguiu ajudar diretamente a APAI. Em relação ao carro da Câmara, em que o vereador Donizete faz o requerimento, eu já disse, igual ao outro requerimento que eu encaminhei ao responsável, a gente já sabe quem estava no carro, que era o advogado da Câmara, o Dr. Vinícius, para ele dar as explicações. E assim, novamente, com o seu requerimento, vou encaminhá-lo para ele, para que ele faça as devidas explicações, e eu prefiro também que esteja documentado, porque em documentado a gente pode transmitir às pessoas que querem tirar as dúvidas necessárias em relação a nós. Assim como acontece com vocês, as pessoas também nos procuram para saber a respeito de tudo que acontece, tanto aqui na Câmara e tanto assim na Prefeitura Municipal. Falando de carro, eu vou pedir aí para o Alisson, está passando no telão, deixa eu ver se eu consigo abrir, ponho a foto da caminhonete. Isto. Essa é a caminhonete que não foi roubada, ela está guardada hoje aqui na Prefeitura Municipal, mas na semana passada tivemos um roubo da caminhonete QPZ 7645. Para quem não se lembra,
é uma saveira que foi adquirida com recurso do Cefem, no valor de R$45 mil, naquele monte de veículos que veio, mas o Cefem ele é um recurso que dava para pagar o transporte escolar, dava para pagar vários outros fornecedores. Mas o prefeito, em um ato irresponsável, comprou 2 caminhonetes para esta secretaria, e as duas no valor de R$45 mil. Bom, na semana passada, fomos comunicados que foi roubado uma caminhonete na oficina da prefeitura. Então, eu e o vereador Oberdan tivemos a curiosidade de ir no outro dia lá para saber o que tinha acontecido. E uma breve relatação do que a gente percebeu lá. Nós chegamos à oficina da prefeitura, já sabíamos que a caminhonete roubada era uma dessas caminhonetes novas que foi comprada o ano passado, e constatamos a seguinte situação: o suposto ladrão, ele foi num dia em que o guarda não estava trabalhando, a energia do local está cortada, por isso não funciona a cerca elétrica e nem as câmeras de monitoramento. Das inúmeras portas, inúmeras não, tinha 3 portas lá. Ele arrombou apenas a porta que ficava às chaves da caminhonete. Por incrível que pareça, ainda assim, a chave da caminhonete ficava neste local, da oficina, que não tinha segurança alguma, e por incrível que pareça, ele também foi na única gaveta que ficava as chaves da caminhonete. Bom, sendo me perguntado por várias pessoas na rua o que nós poderíamos fazer a respeito, estou enviando aqui, juntamente aos vereadores, falta apenas a confirmação de 2 vereadores aqui, ao Ministério Público, informando que nós, sobre o roubo da caminhonete e a negligência da administração pública. Assim como faço em todos os atos aqui da Câmara, costumo divulgar nas minhas redes sociais. Até agora só o vereador Nunes que se manifestou que não vai assinar conosco o ofício. Eu ainda vou perguntar aos outros, mas eu tenho a assinatura do Oberdan, do Davi, do Zicão, da Juliana e do Roberto, e vou confirmar ainda com o vereador Donizete e com o vereador Denon. Isso é um modo de mostrar para a sociedade que nós não estamos calados diante desse roubo. Assim como o ano passado foi roubado um Gol, se não me engano, um HMN 6018, e até hoje não se foi achado, não se pode se perder patrimônio público e nada ser feito. Alguém tem que ser responsabilizado, porque nessa brincadeira nós perdemos R$45 mil, e nesta crise, R$45 mil não é fácil para ninguém. Eu tenho certeza que, se fosse um bem particular, ninguém guardaria nessa situação. E, só para constar aqui, a caminhonete não tem seguro. Dificilmente vai se conseguir achar, vai se conseguir algo. Então, assim como o Gol, a caminhonete também é mais um bem público que foi perdido e negligenciado pela Prefeitura Municipal. Eu vou pedir o Alisson agora para colocar sobre as árvores do M2. Também foi me questionado o porquê dos cortes da árvore lá da Praça do Universitário. Muitas pessoas. E só quero lembrar, essas árvores elas são da espécie ficus. As suas raízes atingem de 30 a 40 metros. E assim como já estavam atingindo, já estavam quebrando as calçadas das ruas há muito tempo, elas também já estavam entrando para a casa dos moradores ali ao redor. Mas também vai ser replantado árvores adequadas no lugar dessas. Vão ser tiradas todas. Aí estão mostrando as fotos do que elas são capazes de fazer, essa espécie de árvore, ela procura água. Então, todo o encanamento de casa, ela estava entrando. Inclusive, entrou na piscina de um morador ali próximo e acabou assim, um constrangimento, porque a tubulação da piscina já estava dentro da piscina e teve que chamar a gente para limpar, dificultou a vida muito de todos os moradores ali dos locais. Por isso, essas árvores estão sendo retiradas, com autorização do CODEMA e também da Secretaria do Meio Ambiente. Eu não ia comentar não, até achei que não convinha, mas o prefeito municipal, ele insiste em falar do orçamento cheio da Câmara Municipal. Ficar nessa reclamação, nesse mimimi, que ele sempre fica, quando não é a Câmara, é a administração passada, quando não é a administração passada, é o governo, ele sempre achou um culpado. E eu achei
eu não vou entrar nessa briga de jornal, não, apesar de achar que todo mundo tem o direito de fazer o jornal, tanto o André, tanto o Reinaldo, mas também sou contra a administração pública ter vínculos com jornais, ainda mais em épocas como essa, mas é um trabalho que, igual a todos os outros, que dá trabalho para fazer, e é um trabalho digno também, mas eu acho que o jornal não tem que ter vínculo com a administração pública. Às vezes a administração pública lança seu jornal, igual a Câmara já faz o jornal dela, mas sem vínculo com terceiros. E ele foi muito bem quando ele lembrou aqui os cortes que o prefeito fez em várias áreas, tanto na saúde, na educação, na assistência social e esporte, serviços urbanos e obras públicas e também no funcionalismo público. Tem que falar para o prefeito que você não tem credibilidade nenhuma. Nós ficamos 3 anos à mercê de um gestor aqui na cidade. E esses 3 anos fez com que a Câmara abrisse os seus olhos e comandasse mais, entrasse mais no meio do Executivo para a gente controlar. A gente não aguenta mais os seus desmandos com a população de Itaú de Minas. Nós vamos para o último ano de gestão. E eu tenho certeza que, assim como eu, os outros 8 vereadores sofrem direto retaliações na rua pelo desmando do Executivo Municipal. E são sempre os mesmos pedidos, as mesmas demandas, e sempre eles ouvem as mesmas coisas de você. Não, não e não. E eu tenho certeza que os nobres edis já estão esgotados da péssima administração que o senhor faz aqui em Itaú de Minas. Bom, e só para lembrar aqui sobre o Parlamento Jovem, tem um convite aqui também, que é direcionado a todos os vereadores. Lá na plenária em Guaxupé, Itaú de Minas teve dois projetos de leis que passaram para a plenária regional em Belo Horizonte, e estamos levando também uma aluna conosco aí, que foi escolhida lá entre os vários alunos que tiveram lá das 4 cidades, e que vai estar em Belo Horizonte representando Itaú de Minas. Fico muito feliz que no primeiro ano os jovens de Itaú já estão se destacando e levando seus projetos de leis para que virem leis nas mãos dos deputados estaduais de Minas Gerais. Acho que era só isso mesmo. E já agradecendo a todos, agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão. Só antes de cancelar, em relação às mudanças da sessão, estamos concedendo mais uma. Na semana que vem eu estarei em Brasília, o vereador Donizete também precisou, e posteriormente a essa mudança, nós vamos entrar revogando esse dispositivo de votação e vamos deixar as sessões apenas na terça, às 18 horas, para todos. Nós estávamos fazendo um teste, mas devido às diversas mudanças que tivemos, eu sei que assim como os outros vereadores foram cobrados, eu também estou sendo cobrado das sessões na terça, e eu prefiro, assim como eu acredito que eles também, deixar um horário fixo da sessão na terça-feira. E aí nós revogamos esse dispositivo. Foi um teste, foi bom para a gente ver que às vezes não deu certo e que a população realmente está acostumada a nos ver no dia de terça-feira aqui às 18 horas. E aí vamos ter mais essas 2 e depois revogamos para que a sessão aconteça apenas na terça-feira às 18 horas. Agradecendo a bênção e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.